Olá a todos, aqui é o Fábio do site trevogeek.com e hoje eu quero trazer para vocês mais um vídeo aqui para o canal de astronomia falando sobre Marte, a possibilidade, né, de se terraformar, né, Marte para se tornar habitável, e sobre o projeto da SpaceX, né, que é uma empresa de exploração espacial privada e que já tem planos assim a curto prazo de exploração do planeta vermelho, né? Então, Marte sempre foi observado com bons olhos pela humanidade, o planeta vizinho da Terra, né, irmão da Terra, né? Suas primeiras observações séculos atrás traziam um misto de temor e entusiasmo quando imaginavam que poderia haver vida ao observar seus canais e que julgavam ser artificiais esses canais, né? De lá para cá, grandes avanços na astronomia, principalmente no século XX, dissecaram, né, sua superfície com fotos detalhadas e composições químicas e geológicas precisas. Agora, em nosso pleno século XXI, a grande jornada está para se iniciar. Desde quando o homem foi à Lua e se perguntou qual seria a próxima meta de exploração espacial, Marte sempre foi o número 1. Então, o que se estuda no momento são as possibilidades de um embarque tripulado ao planeta vermelho, com uma possível instalação de uma colônia humana e o mais impressionante, que seria uma possível terraformação para criar condições de habitabilidade em Marte. Falando um pouco sobre as características, né, do planeta, o quarto planeta, né, a partir do Sol. O óxido de ferro ele é predominante em sua superfície, daí veio o nome planeta vermelho, né? Pela sua cor característica, né? Aquela cor mais ferrugem, né? É um planeta rochoso com uma fina atmosfera. Há inúmeras crateras, vales, vulcões, desertos e calotas polares ativas. Tem o maior vulcão do sistema solar, que é o Monte Olimpo, com 27 km de altura, e um desfiladeiro gigantesco, né, que corta o planeta, que é o Valles Marineris. Tem duas luas pequenas e disformes, conhecidas como Phobos e Deimos, que parecem ser asteroides, né, que foram capturados pela sua gravidade, né? Com metade do diâmetro da Terra e bem menos denso, Marte tem uma aceleração de sua gravidade sendo 38% da observada aqui, né, na Terra. Atualmente não possui um campo magnético, mas acredita-se que já possa ter tido, e em seu solo apresentam-se substâncias alcalinas como magnésio, potássio, cloro e sódio, que são elementos presentes em qualquer jardim da Terra, que é uma coisa muito interessante, né? Possui água em suas calotas, mas atualmente em sua superfície é impossível devido à baixa gravidade, né? Porém, em um passado remoto já houve, conforme demonstram alguns inúmeros canais, e atualmente acredita-se que grande quantidade de água ela esteja presa subterrânea na sua criosfera, né? Suas estações são semelhantes à da Terra, porém com o dobro de duração, com uma inclinação quase idêntica e com um dia de 24 horas e 37 minutos, quer dizer, praticamente similar à Terra, né? Possui constantes tempestades de areia, né, que são mais frequentes quando está mais próximo do Sol e com relativo aumento de temperatura, né, que acaba aumentando principalmente dimensões, né, essas tempestades de areia, né. Falando sobre a habitabilidade em si, a possibilidade, né, diversos cientistas atuais eles afirmam que Marte hoje é um planeta morto geologicamente. Já houve, né, grande atividade no passado, mas seria hoje um planeta morto devido ao cessamento principalmente de atividade vulcânica, né, e pela perda enorme da atmosfera que não permite nem água líquida em sua superfície. Mas por estar em zona habitável, né, a partir do Sol e com água em abundância tanto em suas calotas quanto em seu interior, poderia ter havido alguma forma de vida no passado e talvez até hoje, né? Nos anos 70, a sonda Viking, né, que fez experimentos ao pousar no planeta, né, e ao analisar amostras do solo com nutrientes específicos, né, teria detectado algum micro-organismo
nesse experimento, mas mais tarde foi contestado por diversos cientistas, não sendo nada comprovado. Quer dizer, acabou ficando um mistério em aberto, né? Essa comprovação ou não de micro-organismo na superfície de Marte, né? Hoje há inúmeros debates quanto a uma possível habitabilidade ou terraformação do planeta, né? Em caso de exploração humana no futuro, né? Missões tripuladas agendadas, né? Elon Musk, que é um bilionário, né, e proprietário da empresa privada de exploração espacial, a SpaceX, né, que se tornou notícia agora recentemente, há poucos dias, ele declarou agora em setembro, né, de 2006, numa conferência de astronomia no México, né, que em 2018 será enviado em uma cápsula para Marte para estudos preliminares, né, das condições, né, de Marte, né, e em 2024 será lançada uma missão tripulada, não apenas para visita, mas para exploração e uma possível instalação de uma colônia humana que seja algo que seja autossustentável e produza combustível, né, para daí dar outro salto até outro astro próximo. Quer dizer, o seu objetivo visionário, né, será dar um pontapé numa nova era de exploração. Não mais espacial, mas planetária, né? Pois apresentou projetos de naves, projetos detalhados, né? Já com pesquisas bem detalhadas, né? Que essas naves iriam não apenas a Marte, mas até para outros mundos, como luas de Júpiter e além, né? O seu objetivo atual é diminuir gastos, né? Aperfeiçoamentos de foguetes, né? Visto que recentemente um deles explodiu na plataforma de lançamento há coisa de um mês e pouco atrás, né? E o estudo do aumento de velocidade dessas espaçonaves, né? Que ele espera-se que chegue a 100 mil km por hora e que chegaria a Marte entre 80 e 150 dias, dependendo das posições entre Marte e Terra, né? Quer dizer, é um projeto extremamente ambicioso, mas diversos analistas já afirmaram que ele deverá se associar a alguma agência governamental, talvez até a própria NASA, né, para reduzir ou compartilhar custos, né, e também pela troca de tecnologia e conhecimento. Quer dizer, ele tem criado tecnologia e conhecimento a partir da empresa privada, mas a NASA também já tem amplo pesquisa, né? E esse compartilhamento iria ajudar ambos, né? Então, vale lembrar até que o projeto da NASA de enviar uma missão tripulada a Marte, ela continua agendado para 2030, né? Então, sobre a terraformação, que seria seria a análise, né, do ambiente e criar condições de habitabilidade, né, num ambiente inóspito, no caso Marte atualmente, né? Então, poderia Marte se tornar nossa segunda Terra? Né? Uma pergunta, né? Poderíamos terraformar Marte e torná-lo habitável? Há inúmeras discussões sobre esse tema, né? E o trabalho seria enorme, né? A missão seria enorme. Porém, é um planeta ao lado da Terra, né? Exoplanetas recém-descobertos talvez sejam inúmeras vezes mais habitáveis, né, conforme dados atuais, né, ou até parecidos com a Terra, mas as distâncias são enormes para a exploração atualmente com a nossa tecnologia, né? Então talvez esse projeto de terraformação seja o mais viável. Então quais as opções? Precisaria inicialmente recuperar a atmosfera de Marte, modificando sua composição e esquentando-a, principalmente porque Marte atualmente é um planeta extremamente frio. Então, com isso, evitaria a evaporação de água e criaria uma proteção contra a radiação. E como fazer isso, né? São duas tarefas dificílimas, né? Mas não impossíveis, né? São suposições de cientistas, né, atuais. Uma delas seria trazer do cinturão de Kuiper ou de outro local do sistema solar água presente geralmente em asteroides, né, e metano presente em luas de Saturno, por exemplo, e lançá-los em Marte, né? Esses itens, quando vaporizados, eles criarão um gás estufa que irá reter o calor do Sol e criar uma nova atmosfera. Outra alternativa seria um pouco mais simples, que seria minerar o solo marciano
e usar os seus componentes para criar perfluorocarbonos, que seriam os PFCs, né, conhecidos, né, que criarão também gases estufas em grandes quantidades. Com isso, a temperatura irá aumentar, soltando o gás carbônico presente nas calotas polares, né, e surgirá a tão cobiçada água líquida na superfície, né? Então, assim como a posterior introdução de micro-organismos terrestres, né, que no caso levaria daqui da Terra para Marte, eles irão converter esse gás carbônico em oxigênio, né? Mas o que não fecha essa conta é o nitrogênio. Ele está presente em 70% de nossa atmosfera e ele regula os processos químicos, evitando que o nosso oxigênio perca o controle, por exemplo, né? Então ainda é uma incógnita em como consegui-lo, né? Esse nitrogênio e como estar levando para Marte para ter esse equilíbrio, né? Então esse trabalho de terraformação, ele levará em torno de 100 anos numa fase inicial, é uma previsão dos cientistas, né? E muita paciência de diversas gerações, né? São no mínimo 100 anos, né? Mas a humanidade ganharia algo inestimável, que seria um novo lar habitável, né? Ou, conforme as palavras do próprio Elon Musk, né? Uma nova era de exploração de novos astros, né? Será uma nova era, né? Caso opte por essa colonização, que iria viajando de planeta em planeta com novas instalações, né? Então veremos o que o futuro nos aguarda, mas uma coisa é certa, né? A humanidade, né, deve manter a cabeça nas estrelas, mas sempre os pés no chão, né? Então eu quero agradecer a todos aí por assistirem o vídeo, deem um like no vídeo aí para ajudar na divulgação, assinem o canal e até a próxima. Obrigado.